Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Fit H30 Cash e hoje a gente vai falar sobre treino feminino. Existem diferenças entre treino de homens e treino de mulheres? Eu sou o Jairo, sou personal trainer e aqui eu tô com o Gustavo e a gente vai fazer um bate-papo sobre treino feminino, não é mesmo, Gustavo? É isso mesmo, a gente vai hoje falar especificamente sobre isso. Treinos femininos, será se existem essa grande diferença de treino para mulheres, treino para homens, se isso implica no resultado e se realmente você está fazendo o correto para ver os seus resultados? Então a nossa conversa hoje vai ser norteada nesse sentido, né, Jairo? Isso mesmo, Gustavo. Eu tenho algumas situações que eu queria trazer aqui porque eu sei que é uma grande dúvida das pessoas, né? Principalmente dúvida das mulheres, né? Uma grande dúvida que a gente vê no dia a dia da academia é com relação a treinar superior, né, Gustavo? Isso. A gente escuta muito isso. Existe um grande medo, na verdade, né, de treinar superiores, porque muitas mulheres ainda batem naquela tecla que é um mito, a gente sabe que é um mito, vem sendo discutido bastante pela ciência, né, que a educação física está formando, de que se mulheres treinam superiores, elas não vão ficar igual aos homens, principalmente por conta de fatores como hormônios que são produzidos no corpo do homem e não é produzido no corpo da mulher. Perfeito. Então a pergunta que eu quero te fazer é: qual a importância do treino de superiores para a mulher, para o público feminino? Perfeito. Existem basicamente duas importâncias. A primeira importância, a gente fala de treinos de membros inferiores. Mulheres querem potencializar treino de membros inferiores, querem fazer agachamento com mais peso, quer fazer stiff com mais peso, quer ter mais resultados. Então, quando você começa a fazer um treino de membros inferiores e você quer evoluir nesses treinos, você precisa ter principalmente força no seu tórax. E exercícios de membros superiores vão trazer essa estabilidade e força para esses músculos, que principalmente na execução dos exercícios de membros inferiores, como agachamento, stiff, não vão falhar. Eu não sei se tu sabe, provavelmente tu sabe, né, Jara? A gente compartilha de muita coisa. Eu não sei se a galera sabe aí em casa, mas a incidência de falha em agachamento não é por conta da fadiga muscular concentrada de membros inferiores, e sim por conta dos músculos estabilizadores do tórax que falham antes mesmo da perna sentir no movimento por conta da carga. Perfeito. A gente vê isso também ali no stiff e às vezes no levantamento terra, né? Uhum. Falha a mão. Às vezes a pessoa acaba soltando a mão, mas ainda tinha mais gás para fazer ali nas pernas, no glúteo, mas a mão acaba abrindo, né, Gustavo? Então essa é uma importância. Tinha outra importância que tu queria lembrar? Com certeza. A gente avalia muito a questão do treino de membros superiores, principalmente por conta da postura, né? As mulheres, diferente dos homens, elas, por terem seios maiores, por ter essa parte um pouco mais avantajada que o homem, então ela precisa gerar uma estabilidade, principalmente de músculos posteriores, né, da dorsal, para que ela consiga manter uma estabilidade postural e, consequentemente, não venha a sofrer dores. E isso também implica na questão dos resultados, porque, como eu falei, geralmente a incidência de falha muscular em exercícios como stiff, agachamento, são por conta de membros superiores enfraquecidos. E isso se dá por conta do dia a dia. Como eu acabei de falar, as mulheres, elas, por terem seios, elas começam a falhar principalmente por conta da força gravitacional no dia a dia delas, né? Em tudo que elas fazem e em tudo que elas vão executar no dia vai ter essa incidência dessa força. Perfeito. Então, você que é mulher, quer evoluir pernas e glúteos, treine superior. Deu para entender que o treino de superior, o fortalecimento de superior vai ajudar bastante no desenvolvimento de membros inferiores também, principalmente também em outro ponto, né, Gustavo, que é a questão postural, né? Sim, sem dúvidas. Então, Gustavo, já abrindo mais, deixando aqui a conversa mais ampla, existe diferença no treino de mulheres para o treino de homens ou é tudo igual? Gente, para que a gente venha responder essa pergunta,
precisamos entender basicamente as bases da musculação. Então, Jário, quando a gente pensa em musculação, a gente pensa em basicamente 2 tipos de estímulos. Os estímulos tensionais e os estímulos metabólicos. Então, vamos entender aqui de uma maneira bem simples. Os estímulos tensionais são aqueles que exigem mais capacidade de força. Então, é um estímulo mais neural, não é tão muscular. A pessoa ela tem que ter muito mais força para executar aqueles treinos que são propriamente ditos tensionais. Geralmente é treino com mais carga e repetição menor. Isso. Esses treinos eles vão gerar uma adaptação específica. E aí, os treinos metabólicos eles vão ajudar na questão da hipertrofia muscular, que é o que a maioria das pessoas buscam na academia, né? Aumentar o tamanho do músculo, definição muscular. Então, os treinos metabólicos eles vão ajudar nesse sentido, principalmente por serem treinos mais volumosos, ou seja, serem treinos com mais repetições, e também serem treinos que fazem com que a pessoa sinta a fadiga muscular concentrada. Ou seja, é aquele treino que é mais comum de se ver na academia. Principalmente porque a incidência de lesão na musculatura é mais sentida. O tempo sob tensão do músculo passa a ser um pouco maior, principalmente quando o estímulo é metabólico. E quando a gente entende essas 2 variáveis, né, estímulos tensionais e metabólicos, a gente vem perceber qual é a grande necessidade do planejamento do treino para o homem e do treino para a mulher. Por quê? Não é que um precise mais e outro precise menos, mas a organização, planejamento, ele passa a ser um pouco diferente. Por exemplo, um homem, ele precisa sim fazer treinos de força, principalmente porque o estímulo, como eu acabei de falar, ele é neural. E o homem, por ter uma produção específica de testosterona, ele tendo essa produção, tendo esse estímulo tensional, essa produção ela passa a ser avigorada. E isso faz com que ele venha a ter mais resultados, tanto de perda de gordura quanto de ganho de massa muscular. Na mulher, o processo de ganho de força, ele é fundamental, mas ele já não vem com essa intenção como acontece no homem. O ganho de força no treinamento feminino, ele é visando a evolução do treino dela, pensando na hipertrofia muscular, ou seja, aquele treino de força, ele é pautado, ele é pensando nos próximos treinos. No treino masculino, ele é pensando nos próximos treinos, mas também é pensando na produção hormonal, Jairo. Esse pensando no próximo treino vai muito ao encontro de que ela vai evoluindo, ela vai precisar fazer algumas metodologias para intensificar o treino dela, utilizar métodos mesmo de intensificar o treino. Só que quando as pessoas usam métodos no treino, drop set, biset, geralmente a carga ela diminui, né? Por ser um estímulo, como tu falou, mais metabólico, um pouco mais de repetições, sem dúvida, a carga nesses métodos tende a diminuir. Isso. Só que a gente sabe que treinar com uma carga um pouco maior, fazer um treino mais voltado para força, é fundamental para ganho de massa muscular, para gerar toda essa potencialização para quando tu for fazer esses métodos, tu não precisa reduzir tanto a carga, né? Então tu já vai conseguir fazer métodos metabólicos com uma carga um pouco melhor. Então aí vai potencializar demais o resultado da mulher, né? Parece até uma conversa muito técnica, mas na verdade não é. A gente só está tentando nortear um pouco o nosso pensamento para que você consiga entender. Sim. Mas o Jairo falou assim dos métodos. Um drop set ele pode ser um drop set tensional e pode ser um drop set metabólico, porque tudo vai depender da pessoa que vai fazer. Então, geralmente um homem que visa hipertrofia e ganho de força, ele faz um drop set tensional, ele aumenta mais a carga, ele tem uma diminuição de percentual de carga um pouco menor, e quando a gente já vai pensar num planejamento de treino feminino, a gente já vai pensar num treino um pouco mais metabólico. Então, vai ser aquele drop set mais volumoso para gerar aquela fadiga concentrada, para fazer com que o sangue vá mais para o músculo, que gere aquele pump muscular que todo mundo gosta de ver, o músculo inchado, o músculo definido, e isso
como o Jairo acabou de falar, isso faz parte do planejamento para que os resultados eles venham a aparecer. E uma coisa interessante é que as mulheres, elas são mais resistentes à dor, né? E um treino metabólico, geralmente a pessoa vai sentir aquela queimação, vai sentir aquela ardência na musculatura por um período um pouco longo. E geralmente as mulheres são um pouco mais resistentes. O homem tende a desistir ou parar um pouco mais rápido, né, Gustavo? Então essa também é uma diferença aí na prescrição do treino, né, das mulheres. Sem dúvidas. E, Gustavo, então a gente vai aqui para uma parte, a gente está falando de hipertrofia, ganho de massa muscular. A pergunta que eu quero te falar agora é um outro caminho, emagrecimento, né? A mulher, a partir do momento que ela está entrando na academia, qual tu acha que é o melhor caminho para ela seguir quando se fala em emagrecimento? Público feminino, a mulher, entrou na academia, qual o melhor caminho que ela deve seguir? Beleza, o caminho a ser seguido, ele não é um caminho muito difícil. Ele é um caminho simples, mas ao mesmo tempo não é um caminho fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo faria, né? Sim. Então, por que eu digo que ele é muito simples? Quando você pensa em emagrecer, quando você pensa em perder gordura localizada, você principalmente tem que aumentar a questão do gasto energético, e isso se dá principalmente por conta da diminuição, né, da sua alimentação, ou seja, você vai gerar um déficit calórico, vai aumentar a sua atividade, ou seja, vai fazer com que seu corpo ele comece a dar um choque metabólico, e esse choque metabólico, ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, ele não se dá durante a atividade física, ele se dá depois. E isso sim vai fazer com que as pessoas comecem a emagrecer. Então, o que eu indicaria como um processo, digamos assim, meio que habitual, você vai dar principalmente prioridade para o treino de musculação. Fazer um treino de musculação bem planejado, bem dosado, aquele treino de musculação que foge do tradicional. O que é o tradicional, Jário? É aquele 3 de 15, aquele 3 de 12, faz mais rápido para secar, faz mais lento para ganhar. Isso daí não existe, galera. Pode até existir, mas isso não dá resultado. Mito grande, pessoal. Fazer mais rápido vai fazer você secar. Fazer repetição mais rápida e fazer mais repetições vai fazer você secar. Esse é um grande mito. E isso a gente discute muito, porque nós trabalhamos com a galera na nossa consultoria, né, os nossos clientes, e eles perguntam muito isso, principalmente porque teve alguma época que eles devem ter treinado com outras pessoas e essas outras pessoas indicaram isso. E a gente tem todo um cuidado para não dizer que isso está errado, mas que não é o mais indicado. Até porque não é errado, Gustavo, porque vai chegar um momento da consultoria que as pessoas vão praticar essa forma de treinamento. Vai fazer um pouco mais rápido, vai fazer um pouco de repetições. Mas o que a gente ajusta? Cada período, um estilo de treino diferente. De acordo com a evolução dessa cliente, a gente vai mudando. Então, além de ter as mudanças que vão trazer resultado, é um tipo de treino que a gente trabalha que não é um treino monótono, né? Não cai ali naquela mesmice de sempre. Sem dúvidas. É sair dessa base tradicional, que é o básico mesmo, a gente diz que ele é o pontapé inicial. Né? Você dar o pontapé inicial é necessário, mas você persistir nesse pontapé inicial já não é interessante, porque ele já não vai te levar aonde você deseja ir. Então, para que você realmente consiga ter essa evolução, você precisa dar prioridade para um treino que não seja monótono, como você falou, que tenha metodologia, tenha uma base metodológica pensada, testada, e que, sem sombra de dúvidas, vai fazer com que ocorra aquele choque metabólico. Se a pessoa está necessitando muito, ou seja, imagina uma pessoa com um percentual de gordura muito alto, e ela entra para o nosso time e ela começa a fazer a musculação, começa a ver os primeiros resultados, a gente vai lá e implementa também a atividade de cardio. E aí o cardio ele vai depender muito da rotina daquela pessoa. Porque se ela não tem tempo, não precisa ter muito tempo para fazer um cardio que vá potencializar o que nós estamos chamando aqui de choque metabólico. Pelo contrário, ela precisa de apenas, 4 minutos, 5 minutos. Se ela tiver 10 minutos, a gente consegue trazer uma metodologia que vai fazer com que ela implemente isso após o treino de musculação, que pode, inclusive, potencializar os ganhos de massa muscular dessa pessoa. Quer um exemplo legal? Você vai fazer um treino de perna,
Imagina um treino de perna puxado, aquele treino de perna metabólico, onde ela vai sentir bastante a musculatura dela sendo trabalhada. E depois do treino de perna, a gente vai fazer um HIIT na bike. Isso, gente, eu preciso de apenas 3 minutos na bike para te dar um puta de um resultado que vai fazer com que você consiga ter perda de gordura e consiga ter ganho de massa muscular significativa. Repara, pessoal, que a gente está falando aqui de emagrecimento e só agora a gente tocou na questão do cardio. Então, eu quero que fique bem claro para vocês que a musculação, ela é um dos principais fatores, chega a ser o principal quando a gente fala de emagrecimento. Principalmente porque as pessoas têm muito a ideia de gasto calórico, perder calorias ali ficando horas na esteira. A gente pensa em gasto calórico, sim. Então, quando a gente utiliza exercícios multiarticulares na musculação com a carga adequada, a gente tem um alto gasto calórico. Mas, principalmente, a gente está potencializando o ganho de massa magra, né? Então, imagina comigo. Emagrecer é perder gordura e manter a massa magra. A partir do momento que você só pensa em gasto calórico, você não vai manter a massa magra. Você perde gordura, quando você faz aí algumas horas na esteira, e você precisa chegar até em um determinado momento para perder gordura, mas antes você está perdendo sais minerais, você está perdendo líquidos, você está perdendo músculo, para aí sim também perder gordura. Então, é por isso que é muito importante a musculação nesse processo de emagrecimento, beleza? Isso mesmo, e aproveitando esse gancho, né, esse gatilho, Jairo, uma coisa muito importante que as pessoas têm que observar é que quando você imagina que para começar a secar você tem que cortar muita coisa na sua alimentação e tem que fazer bastante caminhada, e muita gente às vezes acaba indo também para a questão da hidroginástica, porque acha que não é um exercício que vai gastar até mais. Não estou falando contra a hidroginástica, mas serve para o exemplo que eu vou dar aqui. Quando você começa a cortar muito esses alimentos, além de você não conseguir emagrecer da forma que você deseja, porque você pode perder peso, sim, mas quando você perde peso, você perde também massa muscular, e isso acaba jogando o teu metabolismo lá para baixo. E quando isso acontece também, Jairo, uma intensificação do que a gente chama de turnover ósseo. E o que é isso? As pessoas, elas começam a perder densidade óssea por conta dessa restrição alimentar e excesso de atividade cardio. Então, quando isso acontece, acaba levando essa pessoa para uma possível incidência de osteoporose. Então, imagina, uma estratégia mal colocada nesse processo pode implicar em um resultado não positivo lá na frente. Perfeito, Gustavo, perfeito. E a gente falando nessa questão de emagrecimento, eu queria que tu falasse para mim se o acúmulo de gordura em mulheres e homens são diferentes. Homem e mulher acumula gordura em regiões específicas diferentes do corpo? Com certeza, com certeza. Muita gente, inclusive, manda mensagem para mim no Instagram perguntando se isso tem a ver com genética, né? Minha mãe, ela tem mais gordura localizada no quadril, será se eu vou ter? Ou coisa do tipo. Na verdade, isso depende muito de alguns fatores, né? Principalmente porque você tem que entender como o seu metabolismo ele é organizado no seu corpo. Então, muita gente acha que o metabolismo ele é uma questão apenas de massa muscular e atividade física. Pelo contrário, tem uma oscilação hormonal também nessa relação. Então, quando existe uma baixa de alguns hormônios, e até mesmo você começa a ter uma deficiência metabólica por conta desses hormônios, você começa a acumular mais gordura em partes específicas. Então, por exemplo, tem muita gente que acumula gordura na barriga, principalmente por conta da tireoide. Entendeu? Então, quando você começa a ter uma baixa metabólica da tireoide, você começa a ter um acúmulo excessivo na barriga. Diferente do quadril, diferente da coxa, diferente dos braços. Então, quando você, por exemplo, vem para o nosso time, para a nossa equipe, a gente vai estudar esse quadro
principalmente para saber qual é a melhor estratégia a ser aplicada. Porque não adianta de nada a pessoa estar com um acúmulo de gordura na barriga, por exemplo, e eu começar a fazer um treino para ela que ajudaria a perder gordura mais na perna, nas coxas. Então a ideia é trabalhar de uma maneira mais específica. E respondendo à pergunta do Jairo, sim, a incidência de acúmulo de gordura nas mulheres é mais localizada na região do quadril, da coxa e dos braços. Detrimento dos homens, né? Os homens, eles acumulam mais gordura na barriga. Agora, lógico, existe aquela questão do espancamento do metabolismo, né? Não adianta de nada você espancar o metabolismo durante a sua vida toda e você falar assim, mas Gustavo, a minha gordura também tá na barriga. Pô, lógico, você tá jogando sua vida lá pra fora, né? Você tá fazendo muitas coisas e isso tá implicando em acúmulo no corpo como um todo. Então, a gente até fala que a mulher, o acúmulo da gordura da mulher é mais efeito pera, né? Ela é fininha pra cima e vai na região do quadril ganhando mais gordura. Isso. E o homem é a maçã. Isso. É na região central mesmo do abdômen, né, Gustavo? Agora, bora trocar um pouco de assunto. Trocar não, tem relação, né? Emagrecimento tem totalmente relação com o ganho de massa muscular, mas eu queria perguntar para ti, quais as melhores estratégias, ou tem uma estratégia melhor para a mulher com relação a ganho de massa muscular? Chega contigo aquela menina magrinha, aquela menina que tem dificuldade de ganhar massa muscular. Qual seria a melhor estratégia para a grande maioria aí das mulheres? Beleza. A gente vai falar também aí de biotipos, né? Sim. Porque quando você caracteriza uma moça magra, um pouco mais alta, que tem muita dificuldade de ganhar massa muscular, a gente já vem com estratégias que vão, digamos assim, pensar num treino que ele não seja tão volumoso. Então, nesse momento, nessa primeira fase, digamos assim... Volumoso, só para a galera entender, é um treino mais longo, um treino com mais séries, mais repetições? Isso. Seria um treino mais exaustivo, digamos Sim. assim. Por quê? A ideia é fazer com que exista uma resposta metabólica. Isso é fundamental. O choque metabólico que a gente vem falando aqui, ele serve tanto para quem quer ganhar massa muscular, quanto para quem quer perder gordura localizada. Então, assim, a pessoa que está com esse corpo que você falou é mais magra, tem os membros mais longos e está com muita dificuldade de ganhar massa muscular, provavelmente ela tem um metabolismo bem acelerado. Primeira coisa que ela tem que fazer é ajuste alimentar. Ela precisa ingerir mais proteína. A gente diz que é uma dieta hiperproteica, né? E aí, após esse ajuste... Às vezes tem que ser uma hipercalórica, né? Às vezes também, ela precisa aumentar calorias em geral, carboidrato também, né? Também, com certeza. Já que o metabolismo é muito acelerado, perde muito, não consegue acumular gordura, então precisa aí ter uma maior ingestão na alimentação. A alimentação vai ser fundamental nesse processo, né? Com certeza. E aí a ideia é fazer com que os treinos de musculação, eles exijam um pouco mais dos músculos. Então, é um treino que vai fazer com que você comece a ter mais respostas fisiológicas no sentido de inchaço muscular. Ou seja, a ideia e a intenção aqui não é seguir, digamos assim, um único projeto de treino. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Não é aquela pessoa chegar hoje e fazer só 3 de 12 e ela vai fazer 3 de 12 em todos os exercícios até o final do mês. Ou seja, ela vai passar 4 semanas fazendo o mesmo treino. Não, a ideia para essa pessoa seria ela passar 15 dias com esse treino. E aí, nos próximos 15 dias, a gente viria e trocaria esse estímulo. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem uma adaptação muito rápida. O músculo dela, ele não dá resultado, principalmente porque ele se adapta muito rápido à questão de carga e à questão de volume de treino. Então, a ideia para essa pessoa é fazer com que os estímulos, eles sejam alternados. Mas entenda, esses estímulos, eles não podem ser muito diferentes. Isso. Por quê? Imagina, aí eu vou dar um exemplo para você. Lembra do exemplo que eu dei, né? 3 de 12. Imagina que em vez dela fazer um mês direto, ela vai fazer 15 dias. Vai fazer 3 séries de 12 para cada exercício durante 15 dias. No próximo treino,
a gente vai aumentar um pouco a carga dos exercícios, de todos os exercícios, pode continuar os mesmos exercícios. E aí, vamos colocar 6 repetições. Ela vai fazer 6 repetições com aquela carga um pouco maior, e aí eu vou dar 6 segundos de descanso para ela e vou pedir para ela fazer mais 6 repetições. Percebe que ela fez 12 repetições? Porém, aquela pausa vai fazer com que ela consiga evoluir mais na carga. Fez um treino um pouco mais parcelado, uma série mais parcelada. E aí, volta para o começo da nossa conversa. Quando eu falei que o treino do homem ele é mais específico para ganho de força e o treino da mulher não precisa ser tanto. Porque ajustando a metodologia e a aplicabilidade do treino para essa mulher, ela começa a ter o ganho de força e começa também a ganhar mais massa muscular. E são análises totalmente diferentes. O ganho de força, ele não acompanha o ganho de massa muscular. Eu acrescentaria também aí, Gustavo, a questão do tempo, né? É interessante a gente perceber que a pessoa que quer ganhar massa muscular tem muita dificuldade, tem essa questão de metabolismo muito acelerado. Seria interessante ela não passar muito tempo treinando, né? Sem dúvida. É dar o estímulo na intensidade certa, Sem dúvida. uma carga ideal e 40, 45 minutos, 50 minutos estourando, olha, pronto, Jairo, porque ela passa até a catabolizar depois disso, né? Olha, eu vou contar um exemplo aqui pra vocês. Uma vez uma moça na academia me perguntou se alguma coisa estava certa e eu perguntei pra ela onde ela tinha visto aquele treino, né? E ela disse que ela estava seguindo o treino da musa que ela segue no Instagram. E aí eu falei assim... Poxa, não é interessante tu fazer isso, porque aquela pessoa que tá lá no Instagram com o corpo perfeito, ela já passou por inúmeras fases e você ainda tá construindo essa fase. A gente costuma dizer que a construção de um shape é igual a construção de um muro, de uma casa. Antes de você subir as paredes, você tem que fazer a base. E após a base, você vai construir os pilares. E depois dos pilares que já tá, digamos assim, tudo pronto para não desabar, aí sim você começa a construir a parede da sua casa e do seu muro. Então, a ideia dessa pessoa é não fazer treinos muito longos. E se possível, fazer treinos de no máximo 5 exercícios. Que vai dar aquele tempo para ela não gastar muitas calorias no treino. Vai ser um treino que vai gerar um choque metabólico pós-treino. Vai dar a dose certa ali, né? Certíssima, é igual um remédio. Até porque ela precisa aumentar a carga, e se ela tiver com um período muito longo de treino, com o passar do tempo, essa carga tende a não evoluir mais, né? Tende sem dúvidas a estagnar. E Gustavo, e outra coisa, com relação a cardio para essa pessoa, o que tu acredita? É necessário, não é necessário? Depende de pessoa para pessoa? Depende de pessoa para pessoa, depende muito. Mas geralmente essa pessoa ela tá iniciando, então ela para esse primeiro momento eu seguraria o cardio por alguns dias. Esses dias eles podem ser prolongados por alguns meses, se caso não haja necessidade. Porque entenda, o cardio vai gerar um gasto calórico ainda maior e essa pessoa não está podendo gastar tantas calorias assim, porque ela precisa fazer com que o músculo dela tenha uma resposta, seja responsiva ao estímulo que nós estamos dando. Não é que o cardio vai ser ruim, não é que o cardio vai prejudicar o resultado dela, né? Não tem nada a ver isso. Eu só quero mesmo que ela descanse. Isso. Então, você que é mulher, resumindo aqui, treina pesado, treina com carga, não passa muito tempo na academia treinando, se alimenta bem, né, com uma ingestão maior de calorias e proteínas e descanso. Descanso seria fundamental. A dose ideal ali, a estratégia ideal para a mulher que ganha massa muscular. Sem dúvidas. Tem que descansar, principalmente durante a semana. Eu vejo muitas pessoas nesse biotipo que tu fala fazendo treinos exaustivos de domingo a domingo. Então a ideia é fazer 2 treinos e dar um dia de descanso, aí depois volta, faz mais 2 treinos, descansa mais um dia, e dessa forma você alinhando com o seu personal, vocês conseguem chegar num propósito que vai te levar pro seu resultado. Já pegando teu gancho aí, Gustavo, tu falou de personal, né? Qual a importância do acompanhamento de um profissional, né, nesse resultado feminino? Seja estético ou seja de saúde. Qual a importância desse profissional? Profissional, ele
ele tem um diferencial muito grande, né, que é a questão do planejamento. O profissional, ele, além de planejar os treinos, sistematizar os treinos e organizar esse planejamento todo, ele é aquele cara que, pelo menos era para ser, o cara que pega na mão da pessoa e ensina o caminho para que ela possa seguir. Então, o exemplo que eu vou dar é o exemplo que a gente tem no nosso programa. As pessoas, quando elas entram e buscam um resultado, nós vamos entender primeiramente como é que funciona a cabeça dessa pessoa. Nós não somos psicólogos, nós não vamos fazer algum tipo de intervenção nesse sentido. Mas eu preciso entender o histórico dela. Eu preciso entender se ela já treinou com personal, se ela nunca treinou. Porque a partir disso, eu consigo intervir com a melhor abordagem para que essa pessoa venha a ter a melhor experiência. Então, a melhor experiência, ela não se dá apenas com a montagem de um treino. Não é apenas um treino que vai fazer com que essa pessoa se mantenha frequente na atividade física. Não é isso. Eu quero que essa pessoa vá para a academia, eu quero que essa pessoa faça uma caminhada próximo da casa dela, mas mais do que isso, eu preciso fazer com que ela tenha frequência, que ela tenha assiduidade, que ela tenha disciplina. Então, o profissional, ele vem no sentido de apresentar quais são os passos que essa pessoa vai dar. Ou seja, ele vai dizer, fulana, você vai fazer esses treinos aqui durante essa semana. E eu preciso que você me dê um checklist, que você me dê um feedback disso que você está fazendo. Porque através do seu feedback, eu consigo planejar o seu próximo passo. Consegue monitorar, né? Sem que dúvida. Seria, eu acredito que é o ponto principal de um profissional, né, de educação física. Acredito que não é o acompanhamento lado a lado, acredito que não é nem necessariamente o planejamento, a prescrição de treino, e sim esse monitoramento, porque é aí onde acontece muito erro, porque todo mundo prescreve, Sim. né, e o cliente também faz o treino, mas como é que vai ocorrer esse monitoramento, né? Isso é fundamental para fazer uma análise para ver se o que foi prescrito está dando certo ou não, se a gente pode seguir por ali ou se a gente pode tomar um novo caminho, né? Sem dúvidas. E esse monitoramento, ele parte também da seguinte coisa, né? A pessoa vai receber mensagens nossas no sentido de, fulana, você foi para academia hoje? Você disse para mim que ia, aconteceu alguma coisa, a gente pode te ajudar? Justamente para que ela se sinta acolhida e para que a gente não seja um problema no dia dela. Pelo contrário, nós estamos aqui para ser a solução. Então tem que ser algo bem tranquilo. Por isso que existem alguns estudos que afirmam que as pessoas elas se mantêm mais assíduas treinando em lugares próximos às suas casas. Não é próxima do trabalho, é próximo de casa. Então, se você vai para uma academia que você demora 1 hora, 2 horas para chegar nessa academia, provavelmente você não vai se manter frequente na sua atividade. Encontra academia que é 5 minutos, 15 minutos no máximo da tua casa. No máximo da tua casa. 15 minutos. Por quê? Porque aí sim você vai ter isso que o Jairo acabou de falar. Você, independentemente se o seu profissional, se o seu personal ele é presencial, se ele é online, você vai se manter assíduo. E principalmente se esse personal online ele for que nem a gente. Aquela pessoa que vai mandar mensagem, que vai cobrar, que vai estimular aquela pessoa a estar no treino, a estar frequente, assídua e disciplinada. Perfeito, Gustavo. Então, vamos recapitular tudo que a gente falou hoje aqui, né? Foi conversado que existe sim diferença entre treino de homens e mulheres, né? A gente precisa ter uma análise mais específica. A mulher tem sim um treino bem diferente do treino de homem. A mulher, quando busca emagrecer, a gente também debateu aqui dos principais fatores para essa mulher buscar o emagrecimento, o que ela precisa fazer. Hipertrofia feminina, a gente conseguiu falar bacana aqui, a gente conseguiu deixar bem claro os 3 passos aí que a mulher precisa, né, para conseguir, não só, nesse caso, né, não só a mulher, mas é um segredo que todo mundo deve pôr em prática aí. Musculação, você que tem dificuldade de ganhar massa muscular. Musculação, treino curto, não precisa passar muito tempo, não foca muito no cardio,
descansa e aumenta a sua ingestão de calorias, principalmente proteínas. E quando a gente finaliza aqui falando de a importância do profissional no acompanhamento, seja de saúde ou seja estético, é muito importante ter esse profissional, não só pela prescrição, pela motivação que esse profissional vai inserir ali no dia a dia da pessoa que está treinando, mas principalmente pelo monitoramento. Isso, monitorar e fazer ajustes no decorrer do planejamento, só o profissional de educação física ele vai conseguir fazer a evolução desse treinamento para a pessoa, principalmente o público feminino, né, que a gente está falando aqui, Gustavo. Então a gente chega aqui no final do nosso podcast, do nosso episódio do podcast. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês que acompanharam o nosso podcast, nosso episódio hoje. A gente agradece de coração. Muito obrigado por nos acompanhar nesse projeto e fiquem ligados que outros episódios virão aí.